Amém, meus irmãos. Os irmãos, abram comigo, por favor. Vamos regressar ao livro de Apocalipse, ver se terminamos. Falta pouco, estamos no capítulo 20. A última vez que aqui partilhei sobre este livro, já foi há mais de um mês. Estivemos no capítulo 19. O capítulo 19 fala acerca da queda da Babilónia, depois fala acerca da vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Os irmãos sabem, ao longo deste ano, e agora sim podemos falar ano, há um ano que estamos de volta deste livro, e uma coisa que nós fomos reparando é que de facto aquilo que acabámos de cantar, que nós temos um Deus que é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele diz que vai cumprir, isso sempre se cumprirá e vai-se mesmo cumprir. Porque é mesmo assim, Ele é um Deus que tem palavra, não ao contrário de nós, que tantas das vezes fugimos à própria palavra e à verdade. Ele não foge. A verdade, Ele é essa mesma verdade. Então, porque Ele é a verdade, aquilo que Ele fala, só pode ser verdade. Porque nele não há qualquer mentira. Então, nós fomos vendo várias coisas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, umas que nós conseguimos perceber pela cronologia, outras que não temos a certeza absoluta. Os irmãos já perceberam também, às vezes, cada cabeça a sua sentença, e é o que é. Mas entramos finalmente no capítulo 20, que é provavelmente o mais discutido no livro de Apocalipse, porque fala acerca do milénio. E o milénio é exatamente isto que é o tema daquilo que nós vamos falar. Os irmãos todos, quando eu digo milénio, todos vocês têm certamente uma ideia, o que é, como é que vai ser, e a ideia que nós temos, especialmente aqui no meio das Assembleias de Deus, é porque ela parte de um sistema teológico, que é o sistema do dispensacionalismo, não é? Então nós encaramos o milénio, todos mais ou menos, ou pelo menos todos os irmãos têm a certeza que aprenderam exatamente da mesma forma. Jesus há de vir, há de haver o milénio e depois do milénio haverá o julgamento final, não é? Então, basicamente, em resumo, é isso que a maior parte dos irmãos aprendeu, é isto que a maior parte de nós também ouvimos dos nossos pastores ao longo de gerações em gerações. Só aqui fazer apenas um ligeiro comentário, é que às vezes isto aqui é mal das Assembleias de Deus especificamente. As Assembleias de Deus tiveram uma tendência geracional que é de se fechar em si mesmas. As Assembleias de Deus houve uma determinada altura que acharam que eram as Assembleias de Deus que tinham a salvação e não é. Não é a Assembleia de Deus que tem salvação. Quem tem salvação é Deus, única e exclusivamente. Se nós entendemos isto. Então, porque as Assembleias de Deus fecharam-se um bocadinho, e acho que até um bocadinho arrogantemente, achando que eram melhores do que os outros, nós não abrimos as portas e às vezes nem sequer sabemos que existem outras coisas, e muita até da teologia, aqui não estou contra as Assembleias de Deus, porque eu sou pastor nas Assembleias de Deus, mas algumas coisas que nós aprendemos são relativamente recentes. Não era assim que os pais da igreja ensinavam, e essas Assembleias de Deus até têm uma história relativamente também muito recente, comparando com os 2000 anos, nós temos 100 anos em Portugal, e as Assembleias no geral têm pouco mais de 100 anos, 150, por aí, está bem? Mas isto para dizer o quê? Na questão do milénio, nem toda a gente, ou melhor, digo-vos assim, está mais ou menos dividida a meio. Há quem defenda que vai haver o milénio, mas a outra metade diz que não vai haver. E isto é importante os irmãos saberem, por uma questão de honestidade intelectual. É porque nós podemos dizer que temos toda a certeza absoluta, mas para sermos honestos, e o livro do Apocalipse ensina-nos isto muito bem. Se vocês querem um livro que nos dê humildade, é ler o Apocalipse. Todos aqueles que têm grande arcabouço e que acham que sabem muito, chegamos a este livro e ficamos logo aqui calminhos. Porque de repente percebemos que nem tudo aquilo que são as nossas certezas são de facto certezas. E neste aspecto existem 3 grandes posições, mas maioritariamente são 2. É aqueles que defendem que não vai existir, que não existe pelo menos o milénio tal como nós defendemos, e depois há aqueles que acreditam naquilo que os irmãos também conhecem. Este texto para os irmãos vai ser claro. Então não vai ser nenhuma lição porque os irmãos já leram isto. Então a posição que nós conhecemos, vocês conhecem-na muito bem. Mas vamos por partes. No capítulo 19, há a queda da Babilónia. Nós falámos que a Babilónia era aquele sistema, apesar de ser aqui personificado como cidade, é um sistema que nós temos conseguido identificar desde sempre. E ainda antes do Novo Testamento nós já víamos este espírito babilónico, este espírito do anticristo. Então a Babilónia personifica todo este espírito, que é um espírito contrário
ao reino de Deus. Um espírito contrário, um espírito que influencia para o mal e malignamente as nações, as gerações, as pessoas, afastando-as de Deus. Portanto, é algo que é contrário aos princípios divinos. Os irmãos lembram-se disto. Falámos do anticristo, falámos do falso profeta, falámos também do dragão. E como o falso profeta e como o anticristo aqui já foram derrotados, nós temos que tomar aqui uma posição, que é quando chega ao capítulo 20, e é logo aqui que começam as coisas, as dúvidas. Embora eu pessoalmente não tenha assim tantas dúvidas. Já agora, adiantando a minha posição, eu acho que ainda assim a posição melhor defensável é aquela que todos nós aprendemos. Neste capítulo. Dizer-vos também que eu não sou dispensacionalista, mas isso é uma outra questão. Mas nesta questão do milénio, eu creio que vai haver literalmente um milénio, mas não tenho as respostas todas certas, porque há aqui algumas coisas que fazem um bocadinho de confusão, mas nós já lá vamos. Então, a primeira coisa que é importante os irmãos entenderem é o seguinte: os irmãos já se lembram certamente de alguns textos em Apocalipse que nós vimos que eram o mesmo texto, mas falado de forma diferente. Por exemplo, eu vou, em princípio, vou adiantando e depois tenho que ficar comprometido. Então vou dizer em princípio, é mais fácil. Eu vou ter, nos próximos 2 domingos, vou fazer uma série de 2 sermões. É uma série curta. Ezequiel 36 e 37. É exatamente o mesmo texto, mas os irmãos conhecem muito melhor o Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Os irmãos conhecem este texto. Mas se eu ler o Ezequiel 36, é exatamente a mesma coisa, mas não tem o simbolismo apocalíptico nem a imagem de Ezequiel 37. 36, o Ezequiel 36 é exatamente a mesma história, mas com mais conteúdo teológico. O 37 fala exatamente da mesma coisa do 36, só que apresenta uma cena teatral. E muitas das vezes aquilo que nós vimos em Apocalipse é que há textos que parecem diferentes e eles estão em momentos diferentes, mas falam da mesma coisa, mas de formas distintas. Então no capítulo 20 há quem entenda que isto que vai acontecer é simplesmente simbólico de alguma coisa que já foi mencionada em Apocalipse, nomeadamente aqueles que creem que não vai haver milénio. Então quando entra a questão do milénio, muito daquilo que as pessoas vão dizer porque não há milénio, porque, vejam, nós vamos ler que há, certo? Então a pergunta é, se vamos ler que há, como é que isto está dividido ao meio se é que a Bíblia está a dizer que há? E eles vão dizer, o milénio que está aqui é simplesmente simbólico, não é um reino literal, e esta passagem do capítulo 20 é simplesmente a repetição daquilo que já aconteceu no passado e que já foi lido. Porque os irmãos recordam-se que há um versículo em que diz que Satanás foi lançado. E aqui ele também é lançado, só que aqui é lançado para o abismo. Eles identificam exatamente a mesma história. É a mesma coisa, só que agora com outras palavras. Não é esta a nossa posição, mas isto para ficar claro. Diz assim, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Mais uma vez uma visão apocalíptica. Mais uma vez ele está a ver um anjo. Um anjo literalmente que está no céu e ele desce do céu. Ele tem mais uma vez a chave do abismo e vocês já repararam que já tinha havido esta chave também. Mas agora aqui está o anjo com a chave do abismo e ele tem uma corrente grande na mão. Conseguem imaginar? A ideia é ele tem uma chave e tem uma corrente. Ele vai amarrar um pitbull. É isto que vai acontecer. Diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Já agora, diabo e Satanás não são os nomes dele. É simplesmente títulos. Porque Satanás significa único e exclusivamente o acusador. Então, isto não são os nomes dele. Nós usamos-lo como nome, mas tal como Deus não é nome, estes títulos também não são nomes. Conseguimos identificar a antiga serpente e é curioso, porque aqui a serpente invoca, pelo menos para nós e na nossa isto, como eu vos disse, há opiniões para tudo, mas na nossa interpretação, quando vocês ouvem falar de serpente, o que é que vocês se lembram logo? Imediatamente lembram-se de Gênesis. Porque há quem defenda que em Gênesis não é Satanás que lá está. Porque nunca é mencionado. É mencionado que havia uma serpente. Então há quem defenda que não era Satanás, mas nós, por causa também deste versículo, identificamos isto. Identificamos que a antiga serpente, a antiga, remete ao passado e imediatamente a imagem que evoca é aquela do pecado original e daquilo que aconteceu e ocorreu com Adão e com Eva. Ponto. Disse isto várias vezes
ao longo do ano que falámos, mas eu acho que é importante reafirmar. Acho que é importante relembrar isto. Deus não tem inimigos. Deus não tem comparação. Não há ninguém que consiga beliscar a glória do Senhor. Não há ninguém que consiga combater contra Deus. Não é Deus que vai descer do céu com a chave do abismo e com uma grande corrente para prender o dragão. O Senhor não precisa de fazer isso. O Senhor manda alguém fazer, e isto deve causar em nós temor, reverência, mas a maravilha de vermos o poder do Senhor, cujo um anjo, tem mais poder que o próprio Satanás. Isto é incrível. Você consegue perceber isto? É que Satanás é nosso inimigo. Ele de facto é poderoso, ele de facto é astuto, mas um anjo do Senhor é o suficiente. Não é preciso um exército. Vocês entendem isto? Basta um. O Senhor vai dizer a um: olha, desce, e está na altura do amarrar. E aquele anjo, sozinho, não precisa de ajuda. Vocês já viram isto? Como é incrível. Isto não dá, desculpem a expressão, não dá pica. Isto não dá coragem. Isto não dá para entender que por muito que a gente esteja a sofrer, por muito que a gente seja atacado, e até pode ser pelas hostes, dos hostes demoníacas, nós temos um Deus que é infinitamente mais poderoso. Coisa extraordinária, meus irmãos. Há muita gente que faz teologia e que só fala e prega mais o diabo do que prega Deus. Mas a gente não precisa de pregar o diabo. A gente precisa de pregar Deus e apenas Deus, porque Ele é mais do que suficiente. Então, vem, ele prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Há aqui outro debate. Os 1000 anos é literal ou é figurativo? Não tenho resposta para vocês. Uma coisa sabemos. Vai ser durante um período de tempo. 1000 anos é longo. Dentro da eternidade não é nada. É nem um ponto, nem uma vírgula sequer na eternidade é completamente irrelevante. Mas sabemos que 1000 anos não são 100. Não são 10 dias. É um período longo de tempo. Então, há aqui um amarrar. E há aqui um amarrar que nós entendemos que é por um período longo, mas é temporário. Porque não diz que ele é amarrado para sempre. Diz que ele é amarrado e tem um tempo. Um tempo específico. Neste caso, 1000 anos. Ora, a nossa interpretação é aquilo que se chama pré-milenista. Milenista é aquele que acredita no milénio. Certo? Antes do milénio. Então, o que é que nós defendemos? Que o Senhor Jesus há de regressar antes da instauração do milénio, deste reino milenar. Agora vejam, há esta ideia de 1000 anos, tempo específico em que Satanás está amarrado. Ele lançou no abismo, ele encerrou e pôs o selo sobre ele, e depois diz assim: para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vejam, é temporário. Não sabemos bem porque é que ele é necessário que ele seja solto, porque Apocalipse nunca diz porquê. E é curioso. Dá para inferir algumas coisas, não tendo a certeza absoluta. Uma coisa que ajuda no final é Deus é que sabe porquê. E isso deve chegar e bastar para nós. Não gostamos muito desta resposta. Mas se Deus sabe, isso devia ser o suficiente e bastante para nós. Mas agora vejam então o que é que até aqui. A nossa interpretação, quando falo na nossa das Assembleias de Deus, nós estamos a ler este texto como se fosse literalmente. Aconteceu o capítulo 19, o falso profeta e o anticristo foram derrotados, e agora chegou a vez da besta, do dragão. Chegou a vez do dragão, da antiga serpente. E para nós isto é cronológico. Grande tribulação, há estas manifestações todas, a queda da Babilónia, com ela também quem dominava a Babilónia, e agora, não sabemos bem quando, vai haver isto. Só há um problema, e aqui é um problema, é simplesmente racional, é que leva-nos a questionar porque é que antes da vinda vai haver um reino. Quando aquilo faria sentido, e quando eu digo faria sentido, não me interpretem mal, seria, bem, se o anticristo e o falso profeta já estão, e agora Satanás é derrotado, porque é que não se inaugura a nova era? E há quem defenda que de facto deveria se inaugurar. E é por isso
Este é o argumento pelo qual as pessoas entendem que não há milénio e que isto seria simbólico. Passo a explicar. Disse-vos que nós, nas Assembleias de Deus, temos uma posição, maioritariamente, depois deve haver exceções, as pessoas são livres de identificarem-se com aquilo que quiserem e acreditarem naquilo que querem, obviamente, e aderir aos argumentos que eles muito bem entenderem. Mas falámos do pré-milenismo. E há mais duas. Há pós-milenismo. Não tem muita gente, mas basicamente identifica assim: olha, nós já estamos no milénio. Já ouviram isto? Nunca ouviram isto? Já estamos no milénio. E o milénio começou quando? Quando Jesus ascendeu. Jesus ascendeu aos céus e aí começa a era da igreja. O pós-milenismo defende isto. Começa a era da igreja, o milénio já cá está, o evangelho vai-se avançando progressivamente, o reino vai avançando progressivamente e nós vamos impregnando a sociedade com os princípios do reino, e este já é um reino onde o Senhor e a sua igreja já estão a reinar. Problema, quando eu olho e você olha para o estado atual, as coisas não estão melhores. É difícil defender que depois da ascensão de Jesus, hoje o mundo está melhor do que antes. A história diz que é exatamente o oposto. Então, como é que nós justificamos 2 guerras mundiais? E próximo da terceira, não é? É difícil. Que influência tão grande tem este reino milenar, um reino onde o Senhor regerá com vara de ferro, onde as coisas não estão melhores. Certo? Então, por causa destes mesmos argumentos, e estou aqui a resumir muito sumariamente, porque isto não dava tempo e tínhamos de ter aqui várias classes sobre isto, o pós-milenismo, honestamente, não tem muita aderência. Mas o amilenismo, aqueles que não acreditam no milénio, sim, tem muita aderência. E no amilenismo, como é que funciona? O amilenismo, o que ele diz não é que não existe um milénio, diz que o milénio não é bem como, não é literal. Então, e aqui estou a resumir porque depois há várias posições entre elas, tal como também existem várias dentro do pré-milenismo. Mas pronto, para resumir, vamos colocar só assim 3, sem as nuances, está bem? Assim no cômputo geral. No amilenismo, aquilo que as pessoas olham, veem o texto e dizem assim, olha, este texto o que está a dizer é que simbolicamente, de facto, o reino já está instaurado. O reino já está instaurado, mas não do ponto de vista formal, ele é meramente simbólico. E todos os versículos que nós vamos ler a seguir são simbólicos e representam ou a salvação, a ressurreição aqui é encarada como salvação, e a segunda ressurreição é, sim, o julgamento final, e tudo o resto, o amarrar, significa, por exemplo, este amarrar, como é que um amilenista diz? Então como é que o amilenista diz que Satanás já está amarrado? Porque se ele defende que isto é simbólico e já começou com a ascensão, com a era da igreja, então, como é que Satanás está amarrado? E a definição deles é que Satanás neste momento ainda não tem influência sobre as nações. Tem influência sobre os indivíduos, mas não sobre as nações. E é aqui que eu também... Porque hoje o problema não tem a ver só com os indivíduos. Hoje o que acrescentou é nações. E a influência é, de facto, sobre as nações. Porque diz assim, que ele diz que ele lançou-o sobre o abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que mais não engane. Mas eu acho, parece-me a mim, que as nações têm sido ou não têm sido enganadas. Estamos ou não estamos com uma guerra de nações onde está tudo enganado? Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vejam, se nós interpretarmos isto literalmente, independentemente do tempo ser ou não literal, o texto parece que faz mais sentido do que se for simplesmente simbólico. Porque se for simplesmente simbólico, isto está a dizer que não é o reino milenar já começou simbolicamente com a era da igreja, e quem reina é Deus, Jesus, a partir do céu, e aqueles que já foram salvos também já estão a reinar com Ele. Pode fazer sentido, não é que seja totalmente contrário à ideia do texto, mas parece-me que este capítulo 20 fala de muito mais do que isto.
E aqui, o que João está a fazer é apelar para aqueles que estão sentados no trono. Nós não temos a identificação completa de quem são, mas parece-nos a nós que ele está a falar de aqueles que foram degolados, isto é, os mártires, aqueles que morreram pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam sinal nas suas testas nem nas suas mãos e viveram. A pergunta é, então quem vai reinar é apenas aqueles que vão estar durante a tribulação e apenas aqueles crentes que viveram nesta era, quando isto acontecer e que não adoraram ou que foram mortos. É isto que está o texto a dizer. E a minha resposta, se fosse a ler apenas o texto assim, eu dizia que sim, mas a minha resposta atualmente é não. Porque isto é apenas o exemplo do que significa verdadeiramente adorar a Deus. E é o exemplo extremo. O que é que João está a fazer? João está a ver, e aquilo que o Senhor lhe dá a oportunidade de ver, é claramente o exemplo mais extremo de fidelidade ao Senhor. Está a dizer, quem é fiel ao Senhor até à morte vai reinar com Ele. É verdade que a maior parte de nós não teve que passar por isto, por uma escolha específica que implica a nossa morte, mas todos nós tomamos uma escolha. E isto é importante, meus irmãos, porque nós vemos atualmente que as igrejas estão cada vez mais a esfriar. No domingo falávamos sobre isto, na questão da ceia. No domingo vou fazer o resumo, porque creio que vai haver mais gente. Porque nós precisamos de voltar, de facto, a ter temor e a entender o Evangelho tal como ele é apresentado. Vejam, aquilo que João está a dizer é que quem vai reinar, aquilo que ele tem o privilégio de ver é, vai reinar aquele que deu a sua vida, que esteve disponível para dar a sua vida para Jesus. E nós hoje temos pessoas que nem do sofá conseguem sair para vir ao culto de ceia. Crentes batizados que não vêm ao culto de ceia porque não lhes apetece. E não é apenas ao culto de ceia, é qualquer culto. Então, não pensemos nós, e agora vou ser agressivo, não pensemos nós que o crente que nem sequer consegue calçar-se e vestir-se e está muito frio, não vou, que vai reinar no reino milenar. Isto faz algum sentido? E a comparação que João está a dar é, vai reinar aquele que esteve disponível para gastar e entregar a sua vida por Jesus Cristo. E agora vejam e comparem as realidades atuais das nossas igrejas com aquilo que João está a ver. Por isso é que eu digo que nós vamos ter muitas surpresas. Não vamos ver muita gente que esperávamos ver lá e vamos encontrar muita gente que não esperávamos ver lá. Esta é a realidade. Que o Senhor tenha misericórdia e nos guarde, meus irmãos. Que o Senhor nos guarde. Porque eu vejo aqui, vejam, foi-lhes dado o poder de julgar. Porquê é que lhes é dado o poder de julgar? Porque eles venceram. Eles foram fiéis. E eles foram injustiçados. Você consegue entender isto? Eles foram injustiçados, e esta é a ironia e a beleza do texto. Eles foram injustiçados, aquele que foi injustiçado agora é-lhe dado o poder de julgar. Julgar quem? Aquele que o injustiçou. Você consegue perceber isto? De repente temos sentados nos tronos as pessoas que foram degoladas e à sua frente aqueles que o degolaram. Você consegue entender isto? Imagina um juiz, e aqui é de outra forma, mas imagine um juiz que tem a oportunidade de julgar aquele que fez mal ao seu filho. Como é que acha que vai ser a sentença daquele juiz? Vai ser ríspida ou não vai? Imaginem que se fosse com vocês. E agora vamos fazer um outro exercício. Imaginem que nos cometiam uma maldade tão terrível e depois nos davam uma oportunidade, não sei bem como, miraculosamente, imaginem. Faziam-nos mal, perseguiam-nos, torturavam-nos e no final matavam-nos. Mas depois tínhamos uma oportunidade miraculosa de julgar aquela pessoa que nos tinha feito aquilo tudo. Como é que nós iríamos julgar aquilo? Já pensou nisto? Imagine-se que você colocava no papel de juiz, era de lhe delegado o poder de julgar. A pessoa que lhe fez todas as torpezas, toda a maldade, e no final ainda o matou. Degolou, que era a expressão, era a humilhação, era o corte. Não estás de acordo com aquilo que nós queremos, espírito da Babilónia, ficas separado. Era um ato de humilhação e julgamento ao mesmo tempo. Porque o corpo enterrado era enterrado decapitado. E João está a dizer, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Coisa incrível.
é-lhes dada a oportunidade de aqui, neste lugar, ainda na terra. Não sabemos bem porquê. Esta é a dificuldade daqueles que não acreditam no milénio. Mas porquê que o Senhor não termina? E porquê que ainda se vai haver aqui um reino nesta terra quando isto já se percebeu que não vai funcionar? E pelo texto a seguir percebe-se que não funciona mesmo. Mas eu acho que isto tem a ver exatamente com a justiça de Deus. Já lá vamos. Estas pessoas não se comprometeram. Irmãos, e quando eu leio estes versículos, eu clamo a Deus. Nos meus tempos devocionais, eu oro a Deus para que Deus quebre toda a idolatria do meu coração. Quebre todos os altares que eu possa ter, porque eu não quero adorar outro Deus que não seja o Deus vivo. Irmãos, vejam este exemplo de vida, de pessoas que deixam e largam tudo. Eles não querem saber de fama, não querem saber se a igreja está cheia ou se não está cheia e não pregam de acordo com aquilo que é a vontade, porque ter igrejas cheias é pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não sei se os irmãos já repararam nisso. As igrejas, se querem encher, devem ter um determinado tipo de pregação e há coisas que não podemos dizer. Deus me livre disso alguma vez acontecer na minha vida. Eu quero pregar aquilo que o Senhor quiser que eu pregue. Eu quero que isso aconteça sempre. Eu espero que os irmãos também queiram que o Senhor fale à vossa vida aquilo que Ele quer de facto falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Irmãos, se eu pregasse aquilo que eu quero pregar e se eu apenas ouvisse aquilo que eu quero ouvir, eu estava sempre a procurar coisas que me encorajassem. Mas eu já percebi que isto não tem a ver com a coragem humana. As pregações que mais me encorajam são aquelas em que eu levo com o pau, com o taco ali até ao fim, e no final é por causa de ter sido batido. Irmãos, deixa-me dizer-vos o seguinte. A palavra de Deus, ela de facto amassa-nos. Mas ela não nos destrói. Ela reconstrói-nos nos fundamentos certos. E é isso que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Irmãos, eu quero ser destes. Custa o que custar. Nem que seja a morte. Eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros... Duas categorias. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, ainda não ressuscitaram, mas vamos lá. Aqueles que viverem com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira... Aqui João está a falar que esta é a primeira ressurreição. Para nós pré-milenistas, a ressurreição é literal, porque a expressão, sempre que ocorre no Novo Testamento, significa literalmente viver, reviver, passar do estado de morto para o estado de vida. O amilenista diz assim, bem, é de facto a primeira ressurreição, é passar do estado da morte para a vida, mas isto tem a ver com a conversão. E eu acho que é forçar, mas isto é a minha opinião, e há grandes teólogos bem maiores do que eu, defendem que são amilenistas. Está mais ou menos dividido 50-50. Dizer-vos isto é mesmo assim, irmãos. Para nós pode-nos fazer muita confusão, mas isto foi porque nós aprendemos esta sempre. Quem cresceu com as outras faz sentido os outros argumentos. Mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Para mim, e a minha interpretação do texto é literal neste sentido. Acho que vai de facto haver uma ressurreição. Não sei bem como nem porquê. E nem me perguntem então como é que estão os corpos daqueles que já morreram. Não sei. Não sei. Faço a mínima ideia. São coisas interessantes de pensar, mas as coisas não têm resposta ainda. Nem vou ter. Mas neste aspecto, o que vai acontecer é uma ressurreição, e isto é importante. Não se esqueçam, estamos a falar do reino milenar, e eles morreram na terra e vão regressar à terra. Então esta ressurreição, não sei se será do corpo que já tinham cá, e que agora já não é corpo, os irmãos sabem que os corpos se decompõem, mas talvez seja isto. Talvez seja voltar exatamente ao mesmo corpo que se tinha na altura em que aconteceu isto. Vocês entendem? É na altura em que houve injustiça. Mas isto são só conjecturas. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Irmãos, deixem-me só ver se eu consigo achar aqui um versículo. Talvez não consiga. Não consigo, bem, não interessa. Não vou mencionar porque depois vou falhar. Esqueçam.
bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda, o que significa que vai haver a segunda morte. E a segunda morte aqui conseguimos entender que é a morte eterna. O fim de tudo. A morte, de facto, eterna. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Um reino onde é Cristo que manda e durante 1000 anos estes vão viver, aqueles que ressuscitaram, vão viver com Ele e reinar com Ele durante 1000 anos. Um tempo onde é o Senhor que vai reinar. Um tempo onde vai haver fartura. Um tempo onde vai haver paz. Um tempo onde não vai haver ninguém que possa criticar ou julgar aquilo que é perfeito. Os irmãos sabem que há uma grande crítica que a humanidade faz, especialmente aqueles que não creem em Deus, é afirmar que Deus ele é injusto, porque se ele fosse justo, não permitia que o mal acontecesse. Vocês sabem disto. Como é que um Deus que é justo permite que uma criança morra de fome ou disto ou daquilo? Como é que permite que haja inocentes que são mortos? Como é que permite que haja estas guerras? Se ele amasse, se ele fosse justo, se ele fosse de facto perfeito, isto não acontecia. O reino milenário é a minha interpretação. Vale o que vale. Isto é aquilo que é o meu parênteses, está bem? Vem provar que vai chegar o dia em que ninguém vai poder dizer que ele não é santo e perfeito, porque todas essas coisas vão ser impedidas e ainda assim as pessoas vão revoltar. O que significa que nunca teve a ver com ele ser justo ou injusto. É mesmo as pessoas que não querem nada com ele. Porque vejam, diz que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Veja o que é que está a acontecer. Satanás sai para enganar as nações e há uma data de gente que se vai reunir cercando a cidade santa, isto é, a cidade onde vai ser o foco do governo do reino milenar. E a ideia é, literalmente isto, todos vão subir e todos vão chegar aos limites daquela sede. Os irmãos entendem a expressão sede? A sede, o núcleo. Imaginem como se fosse um castelo, um palácio, de onde emanam todas as decisões, como se fosse o governo, o parlamento, embora isto não seja uma democracia, aqui é claramente uma teocracia. Jesus vai instaurar novamente a teocracia. Uma teocracia perfeita, porque Ele é perfeito. Tudo vai ser 100% justo, porque Ele é 100% justo. E as pessoas vão se revoltar e vai haver um conjunto de milhares e milhares, para não dizer milhões de pessoas que vão chegar, não é apenas para com cartazes contra, é para guerrearem e deporem o rei. Que é isto que está aqui ao contexto. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Eles cercaram. Cercar é termo de guerra. A ideia é eles querem combater. Lembram-se como é que começou o texto? O Senhor não precisa de mexer. O Senhor manda e faz. Você está cá? O Senhor não precisa de combater. Porque olha, veja o que é que vai acontecer. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Quando estiverem lá, revoltados contra um Deus que é perfeito, provavelmente entoando e que conseguimos perceber, não somos verdadeiramente livres, isto é um ditador. Não podemos viver da forma como nós queremos, temos o direito. Vamos depô-los. Diz que vai sair fogo, mais uma vez de julgamento, e vai consumir toda aquela gente que vai subir. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e do enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Veja, já está a dizer onde já está. É a ideia que dá. Então parece-me que é de facto cronologicamente. Vai para lá o anticristo primeiro, vai para lá o falso profeta primeiro, e o Senhor diz assim a Satanás, olha, tenho-te usado ao longo deste tempo para fazer a minha vontade. Porque na realidade Satanás torna-se um instrumento do Senhor. Não é que o Senhor faça ou mande Satanás fazer estas coisas todas. Não, Deus usa a seu belo prazer e para a sua glorificação
a obra que o diabo quer fazer para destruir, o Senhor usa para glorificar o seu nome. Irmãos, é isto literalmente. O diabo não deixa de ser apenas uma mera ferramenta. Por isso é que ele fica irritado. Porque ele não deixa de ser uma mera ferramenta. Não serve para mais nada. E ele tem a mesma importância que um martelo e um prego. A mesma importância. Diz que no final é para lá que ele irá. E de dia e de noite serão atormentados. O que é que diz a vossa Bíblia? Não diz que é por um tempo. Não diz que é por um tempo e depois cessa tudo. Mas diz que é para todo o sempre. Serão atormentados de dia e de noite, perpetuamente e eternamente. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Nós não somos julgados segundo as nossas obras, meus irmãos. Quem vai ser julgado segundo as obras são aqueles que vão passar pela segunda morte. Nós somos julgados pela obra do Cristo Redentor. Por isso é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas aqui estão eles, abrindo-se o livro e sendo disseminado em todos os livros tudo aquilo que foram as suas obras. Fizeste isto, aquilo, naquele dia, naquela hora, naquele momento. E toda a sua vida está explanada. Tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo que pensaram, tudo aquilo que disseram, foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Há aqui uma questão neste versículo, faltam 2 minutos, que é exatamente isto. Por isso é que há pessoas que dizem que isto não é literal, é porque a morte e o inferno disto também foram lançados no lago de fogo. Tal como o diabo, tal como o anticristo e tal como o falso profeta. Mas eu acho que é fácil percebermos o que é que está aqui e o que é que significa. É que enquanto na primeira expressão e nas primeiras personagens que nós falamos, nós conseguimos entender que é literal, o lago de fogo é de facto o tormento eterno e tem a ver com aqueles agentes demoníacos ou aqueles agentes que fizeram todo este mal. Aqui é uma figura de estilo, porque a morte e o inferno, aqui é o Hades. Está bem? O inferno aqui é Hades, é o reino da morte. No fundo, já falámos disto, é a face da mesma moeda, está bem? Thanatos é a expressão morte, grego, e Hades era a expressão também no hebraico, exatamente para a mesma coisa, mas tem aqui algumas nuances teológicas, está bem? Porque não faz sentido, e a morte e o inferno foram lançados no inferno, porque o lado de fogo é o inferno. Mas o que está aqui a dizer é, neste lago de fogo que está aqui, literalmente o que significa é isto. Enquanto Satanás, falso profeta, e o anticristo estão de facto em condenação no inferno para todos sempre nesta altura, o que o Senhor está aqui a dizer é que a morte e o Hades, o reino da morte, deixarão de existir. Então é uma figura de estilo. São lançados no sentido de deixam simplesmente de ter poder. Porque várias vezes na Bíblia nós vemos a morte como personificada. Há depois quem interprete que se calhar a morte e o Hades são poderes demoníacos, mas não vou entrar por aí. Não tenho a certeza, mas há quem diga que sim, que pertencem aqui, mas é uma opinião minoritária, é interessante, mas basicamente aqui chama a morte e a Hades como se fossem 2 grandes demónios, 2 grandes generais. Bem, vale o que vale, está bem? Vale o que vale, mas aqui literalmente é isto. No final sabemos e a conclusão é esta: a morte cessará. Vai deixar de haver morte. Já vai deixar das pessoas morrerem, de passarem de um estado para o outro. E faz sentido, porque agora as pessoas já estão no estado permanente, naquele em que vão ficar para toda a eternidade. Diz assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ainda assim, dizer-vos isto para terminar, é por isso que há quem defenda que não vai haver inferno, que o que vai haver é destruição total. Que as pessoas, o diabo, a morte e o inferno no final, aquilo que vai acontecer é que o Senhor vai destruir. É porque tem a ver também com estes versículos. Definem que, olha, simplesmente deixam de existir, cessam.
Porque ser lançado no lago de fogo significa deixar de existir. Mas, se os irmãos tomaram atenção ao longo do ano que tivemos, nós já vimos vários versículos que apontam que o destino do inferno é de facto real e é permanente. Não vai haver... deixou de existir. Que até poderia parecer à nossa cabeça, se calhar até era o melhor. Mas, mesmo que nos parecesse melhor, porque era menos violento para nós, mais vale deixar de existir do que existir e permanentemente estar a sofrer, não é? Bem, se é para isto, mais vale deixar de existir. Que é aquilo que as pessoas, grande parte das pessoas no mundo acredita que vai acontecer, que é, olha, simplesmente deixamos de existir. A Bíblia parece apontar que isso não é real. Porque se de outra forma o julgamento também não sei até que ponto é que fazia assim tão de sentido. Deixar de existir. Não é apenas isso. É permanentemente, porque decidimos não querer estar com Deus, então estaremos permanentemente sem Ele. Porque decidimos nunca estar com Ele. E aqueles que quiseram, mesmo sabendo nós que não conseguimos, que não é pela nossa força, o Senhor nos resgatou. Aceitámos em fé e fomos fiéis até ao fim. E o nosso livro fica escrito lá. O nosso livro não, desculpa, o nosso nome. O nosso nome fica escrito no livro da vida. Eu espero, creio e tenho fé que o meu nome está escrito no livro da vida. Você crê nisso também, que o seu nome está lá escrito? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, enquanto a Sara avança. Vamos orar a Deus nesta noite. Senhor, como temos cantado, Tu és um Deus fiel, Senhor. E sabemos que no final Tu triunfarás, Deus. Tu triunfarás.